Olá, meus queridos irmãos do Ideal Espírita. Abençoe-nos, Jesus, o amigo incondicional de todos os momentos de nossa existência. E nós estamos aqui hoje para falar um tema muito gostoso, muito apropriado para o que nós estamos vivendo, né? Quando a gente está distante de Deus. Jesus nos ensinou que quando quisermos falar com o nosso Pai, que fôssemos em segredo, entrássemos no nosso quarto e orássemos com fervor e com fé. Eu costumo dizer que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele conhece o mais íntimo dos nossos pensamentos, dos nossos segredos. Ele sabe perfeitamente o que se passa conosco, como nós estamos enfrentando as nossas adversidades. E diante das nossas lutas, das nossas batalhas, nós muitas das vezes acreditamos estarmos só. Acreditamos estarmos caminhando sozinhos, sem o amparo da espiritualidade, onde Deus poderia nos deixar de lado. Mero engano, né? Porque Deus, na sua infinita bondade, Ele não quer o mal de nenhum de seus filhos. Ele quer somente o bem. Deus nos livre-arbítrio para que através dele pudéssemos buscar o nosso melhor, crescer, evoluir, amadurecer. E nada melhor do que a prece, que é o nosso canal de comunicação com Deus, é o nosso canal de comunicação com a espiritualidade. Pois quando nós entramos em prece, unindo os nossos pensamentos ao alto, nós vamos até a espiritualidade, espiritualmente a dizer, e ali nós entramos em comunhão, entramos em contato. E entramos na sintonia que a espiritualidade espera para que nós possamos evoluir, crescer, amadurecer em nossas existências. Não adianta nos fecharmos. Eu vejo tantas pessoas hoje dizer da incredulidade, da desesperança, de não ter o amor, o desamor, onde as pessoas perderam no labirinto da vida a prece, perderam a fé e perderam a esperança. E é justamente nesses momentos mais difíceis de nossas existências é que nós mais devemos buscar a nossa prece. Porque Deus está dentro de cada um de nós. Deus, Ele está dentro de cada um de nós, nos convidando para as nossas batalhas, para as nossas lutas, ofertando-nos coragem para nossas adversidades enfrentarmos. Nós não estamos sós. Para isso, nós precisamos estar sempre em sintonia, buscando, orar e vigiar, nos disse-nos Jesus. E é tão difícil para todos nós, muitas das vezes. Eu conheço pessoas que me diziam assim, Célio, eu não consigo orar. Quando eu vou deitar à noite, eu vou orar, eu acabo dormindo. E como é que você faz para orar? Aí eu deito na cama, fecho meus olhos, começo o Pai Nosso, mas não chego nem na metade, eu estou dormindo. Eu digo, são as preces decoradas que nós temos dentro de cada um de nós. Não é o fato de que Jesus tenha nos ensinado essa oração que nós temos que fazê-la ao pé da letra, sem sentimentos, sem amor. O Pai Nosso, uma dádiva, ele é uma abertura onde cada frase nos faz mergulhar dentro de cada um mesmo, de cada um de nós mesmos. Pai Nosso que estás no céu, Deus, na sua infinita bondade, está sobre todos nós. Santificado seja o vosso nome, onde nós possamos reconhecer Deus como o Ser Supremo, onde nós possamos reconhecer Deus com a lei maior, onde nós onde nós não vamos ter nenhuma dúvida de que Deus está regendo os nossos passos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a vontade de Deus seja absoluta e não a nossa vontade. Muitas das vezes nós nos fechamos na nossa dor, pedimos tanto a Deus para que Deus possa aliviar-nos, mas nós esquecemos de que nós temos um papel de suma importância nesse processo, que é o de lutar, de ter fé, de entendermos esse segmento que nós vamos ter na nossa vida através da coragem que a prece vai nos fortalecer. Muitas das vezes nós deixamos que a vida nos envolve de tal forma que a gente se perde no labirinto de que nós mesmos construímos. E nós deixamos abertas
não vou nem dizer cicatrizes profundas, mas fendas profundas diante dos nossos pés, que nos fazem olhar para baixo e termos medo do que nós vamos enfrentar. Nós, muitas das vezes, não acreditamos nem em nós mesmos. E Deus, quando Ele nos enviou Jesus para que nós pudéssemos ter um direcionamento, porque Jesus nos disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É através de Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus passos, diante de que Ele nos deixou para que nós pudéssemos seguir. Eu sou o caminho, ou seja, Ele nos mostra, através do seu caminhar, qual o caminho que nós devemos ter. Um caminho que ele travou com amor, com caridade, fraternidade, respeito ao seu próximo, amor a Deus sobre todas as coisas. E nos momentos mais difíceis que ele enfrentou, ele levava o pensamento a Deus. Senhor, afaste de mim esse cálice. Senhor, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Hoje, nós sabemos o que nós fazemos. E quando nós temos a nossa dificuldade de entrar em sintonia com a espiritualidade maior, nós acabamos nos perdendo diante de nós mesmos, das armadilhas que nós criamos em nossas existências. E fica tão difícil, muitas das vezes, para a gente o nosso caminhar. Porque o peso das nossas responsabilidades estão nos nossos ombros. E nós acreditamos muitas das vezes que Deus é injusto por ter nos colocado um fardo que nós não estamos conseguindo carregar. E pelo contrário, Deus depositou em cada um de nós os fardos que nós podemos caminhar com Ele. Eu lembro muito daquela história, né, daquela doutrina espírita nos ensina, daquela pessoa que estava carregando sua cruz e ele não estava aguentando mais o peso. E ele pede encarecidamente a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, que lhe tirassem aquela cruz e desse a ele a oportunidade de carregar uma cruz menor. Aí a espiritualidade, Deus ouvindo, designou Jesus e a espiritualidade, benfeitores espirituais, para que pudesse levá-lo aonde ele pudesse escolher a cruz que ele poderia carregar. E assim ele foi levado para um grande terreno, vamos dizer assim, né? Com milhares e milhares de cruz. E ele saiu a caminhar, olhar em todas elas, uma grande, uma pesada, uma maior, outra mais forte, robusta. E ele foi procurando, até que lá no fundo ele viu uma cruz pequenina diante das outras. Ele falou assim, é aquela que eu vou pegar. Essa é a cruz que eu devo carregar e vou caminhar com ela tranquilamente, porque as outras são muito fortes, muito grandes, eu não vou conseguir carregar. E assim ele foi caminhando de encontro àquela cruz. Quando ele chega diante daquela cruz, ele tem uma grande surpresa. Naquela cruz estava escrito o seu nome. Diante de todas as dificuldades que as cruzes anteriores pudessem mostrar e dar a ele a dificuldade de um caminhar, ele escolheu a menor, a mais leve, aquela que seria mais fácil ele carregar diante da sua caminhada na estrada da vida. E a sua surpresa foi que justamente aquela que ele escolheu era a sua cruz. E assim somos nós, onde nós muitas das vezes tentamos, Senhor, não estou aguentando mais. Quantas pessoas nesse momento estão em desespero? Não buscam, através da sua prece, essa conexão com Deus. E muitas das vezes não precisamos fazer essas nossas preces decoradas. Simplesmente nós entrarmos no nosso íntimo, no nosso quarto. Jesus nos disse isso. Quando quiseres falar com meu Pai, entra no seu quarto e no seu silêncio converse com Ele. Conversar. Muitas das vezes eu digo assim que uma frase é suficiente. Fechar os olhos e falar, Senhor, Tu bem sabes o que eu estou a enfrentar, Senhor. Não lhe peço que me tire esse fardo, Senhor, mas que me dê coragem, bom ânimo para o prosseguir. Eu lembro que antes da minha cirurgia, que eu fiz a cirurgia no peito e no coração, uma semana antes, eu estava em Volta Redonda, eu vim para Niterói, e chegando em Niterói, quando eu desembarquei em Niterói, que eu vim de ônibus, eu não estava deixando o carro, eu tenho certeza que eu tive um princípio eu tive um infarto. E eu olhei para o céu com aquela dor, aquela queimação no peito. Eu disse assim, Senhor, não lhe peço que me tire esse fardo, Senhor.
Só te peço que não agora, nesse momento, porque aqui eu não teria recursos, pois meu plano de saúde só é dentro da cidade de Volta Redonda. Deixe-me, Senhor, ficar bem aqui. Daqui a alguns dias eu estou retornando para Volta Redonda. E foi numa quarta-feira, eu tinha que estar lá no domingo. Eu tinha que estar lá no domingo, eu iria fazer um exame no Hospital Regional de Volta Redonda. E assim eu fiz, né? E eu fui embora, fui na quarta-feira eu cheguei em Niterói, no sábado eu voltei para Volta Redonda. Domingo eu fiz o exame. No domingo seguinte, eu infartei na casa do meu irmão e fui levado para o hospital, onde eu fiquei internado na UTI. E na sexta-feira seguinte eu fiz minha cirurgia. Então nós, muitas das vezes, não entendemos o nosso propósito aqui. E diante das nossas adversidades, pedimos a Deus, Senhor, não estou aguentando mais, tira esse fardo de mim. Quando, na verdade, esses fardos que nós temos carregando em nossos ombros, nas nossas costas, é necessário para todos nós. É através dele que nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, vamos nos aproximando de Deus. No Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que a dor, o sofrimento é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Por que uma bênção? Porque é a oportunidade de nós entendermos o processo da dor, do sofrimento, entrarmos em contato, entrarmos em sintonia, em afinidade com a espiritualidade maior e dessa forma nós conseguimos dar continuidade à nossa caminhada. Nós somos tão pequeninos muitas das vezes e diante da nossa pequenez, muitas das vezes entendemos que Deus está sendo ingrato com todos nós, com cada um de nós, melhor dizendo. Se Jesus nos diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. A gente para imaginar o sofrimento de Jesus até o Calvário. Ele foi humilhado, cuspiram na cara de Jesus, bateram em sua face, né? Chicotearam, ouviu diversas palavras proferidas contra ele. Em nenhum momento ele fraquejou. Ele entrava em prece e pedia forças para poder caminhar. E ele sabia de antemão que ele iria passar por aquilo. Ele sabia do seu sofrimento. Ele sabia que nós, seus irmãos, iríamos traí-lo. Ele sabia que nós iríamos olhar para um malfeitor do que promete a ele. E a vida nos ensina isso. Eu tenho dito que se Jesus voltasse hoje, ele ficaria muito surpreso. Não que ele não saiba o que está acontecendo, mas muitos de nós iríamos virarmos o rosto, a cara novamente para Jesus. Aconteceu isso recentemente. Nós temos a oportunidade de pegar o Evangelho do Cristo e trazer para o nosso coração. Quando ele nos disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Esquecermos as ingratidões, as decepções que nós temos com as pessoas, com outrem, muitas das vezes é proveniente dos nossos próprios erros. Porque nós olhamos para as pessoas e acreditamos que elas sejam aquilo que nós imaginamos que elas fossem. E quando há uma decepção, a gente fica magoado com aquela pessoa. Nasce a mágoa. Puxa vida, eu sabia que aquela pessoa era assim. Mas são as nossas expectativas. Nós vivemos diante do mundo. Chico, certa feita, levaram para ele o sofrimento. Ele diz assim, eu acredito que todos nós estamos com muitas saudades de Jesus. E a grande verdade, nós não estamos vivenciando os seus ensinamentos. Nós não estamos vivenciando o seu evangelho. Nós não estamos vivenciando, acima de tudo, as suas atitudes, o seu amor para com todos. Ainda fazemos as nossas escolhas, ainda buscamos os nossos escolhidos, convivendo com aqueles que mais nos interessa, através do nosso orgulho e da nossa tola vaidade, que direcionam o nosso caminhar. Nós somos tão pequeninos, somos espíritos ainda tão imperfeitos, e vivemos às custas das nossas imperfeições, onde caracterizamos e nos deixamos ser caracterizados pela nossa inferioridade, através do nosso tolo orgulho e da nossa tola vaidade. Somos tão pequeninos, somos espíritos imortais, viajores pelo tempo, onde através da porta da eternidade passamos de um lado para o outro, entre a vida e a morte. Através das nossas reencarnações sucessivas, temos a oportunidade de aprender, de amadurecer. E nada poderá nos levar através da nossa evolução, do nosso crescimento, senão a dor. Há uma música do Lázaro na sua letra que diz assim,
Eu nunca vi ninguém aprender sorrindo. E a grande verdade, a gente aprende sofrendo. A gente apanha nas nossas dores. Certa feita, Chico, se muito triste, quase entrando em estado de depressão, Emmanuel lhe convida. E todas as vezes que ele sentia essa fraqueza dentro de si, que ele desse uma volta nos hospitais, para que ele pudesse presenciar o sofrimento, a dor do seu próximo. E não é só presenciar e ver, mas, acima de tudo, compartilhar, levando uma palavra de carinho, de incentivo. E isso faz com que nós acabamos de esquecer as nossas dores, o nosso sofrimento, para que nós possamos cuidar do nosso próximo. E Jesus nos disse isso, né? Quando aquele viajante a procurou durante toda a sua vida se encontrar com Jesus, e quando chegando bem próximo à cruz do Calvário, Jesus foi crucificado. E ali caiu porque ele foi sequestrado por um bando de leprosos e levaram para a aldeia. Ele era médico. E durante 30 e poucos anos ele passou a cuidar daquele povo, acabou contraindo também a lepra. E diante do pé do Calvário, quando Jesus dá o seu último suspiro, ele senta assim de um beco e diz: Senhor, cheguei tarde, queria tanto estar contigo. E dá o seu último suspiro. E pouco a pouco uma luz imensa se fez diante dos seus olhos. E retirando aquele espírito do corpo, uma mão lhe oferece o amparo. E quando ele abre os olhos, é Jesus diante dele. E Jesus diz assim: venha, você é um dos meus eleitos. Mas como, Senhor? Eu te procurei durante toda a minha vida sem o encontrar. Aí Jesus diz aquelas sábias palavras: quando eu tive fome, me deste o que comer. Quando eu estava faminto, saciaste a minha fome. Quando eu estava nu, me vestiste. Quando eu estava preso, me visitaste. Quando eu estava doente, cuidaste de mim. Mas, Senhor, eu nunca o encontrei. Como que eu posso ter feito tudo isso para o Senhor? Na verdade, em verdade eu vos digo, quando fizerdes a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, é a mim que o fazes. Tenhamos esse exemplo de Jesus em nossas vidas. Tenhamos a nossa visão, a nossa identidade com o Evangelho do Cristo. Porque ultimamente nós deixamos tanto a desejar. Deixamos de seguir o exemplo de Cristo para que nós pudéssemos seguir o nosso orgulho e a nossa toda vaidade. Que Jesus nos ampare, que nos abençoe e que as bênçãos do céu recaiam sobre todos nós nesse momento. E que a espiritualidade maior sempre nos convida, levando-nos através do convite universal ao amor de Deus, de Jesus e dos seus benfeitores espirituais. Muita paz. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.